A história da humanidade é escrita não apenas nos livros, mas nas sombras. Ao lado da narrativa pública dos reis e das batalhas, existe uma história subterrânea, tecida por aqueles que operam nos bastidores, unidos por juramentos de sangue e segredos perigosos. Esta é a crônica das sociedades secretas, fraternidades invisíveis que, desde os tempos antigos, moldaram o destino das nações a partir de salas fechadas e com rituais cifrados. Suas influências são como correntes submarinas, profundas e poderosas, movendo os eventos da superfície de formas que o mundo comum mal consegue perceber. Elas nascem em períodos de turbulência, oferecendo refúgio, conhecimento ou poder fora das estruturas estabelecidas. Suas marcas estão na arte, na ciência, na política e na revolução. Para entender a verdadeira tapeçaria da história, é preciso levantar o véu e olhar para estas organizações que preferem permanecer ocultas. Nossa viagem começa no Antigo Egito, mas não com faraós, e sim com artesãos. Os construtores dos templos e tumbas monumentais possuíam conhecimentos que eram nada menos que divinos: matemática, geometria, astronomia. Este saber não podia ser partilhado com o profano. Assim, formaram guildas fechadas, com rituais de iniciação e hierarquias rigorosas para proteger os segredos de sua arte. Eles eram os guardiões dos planos dos deuses na Terra, e seu poder derivava desta exclusividade. Quando o faraó ordenava uma pirâmide, eram estas mãos iniciadas que a erguiam, conhecedoras dos alinhamentos estelares e das proporções sagradas que garantiriam a passagem segura do rei para a eternidade. Eles não eram uma sociedade secreta no sentido moderno, mas o protótipo de todas as que viriam, um grupo de elite unido por um conhecimento arcano. A linhagem do conhecimento secreto fluiu para o mundo clássico, encontrando seu expoente na escola de Pitágoras. No sul da Itália, por volta de 530 a.C., Pitágoras fundou mais do que uma escola de matemática. Ele fundou uma seita filosófico-religiosa. Seus membros, os pitagóricos, viviam em comunas, compartilhavam todos os bens e juraram segredo absoluto sobre os ensinamentos do mestre. Eles acreditavam que o universo era governado por números e harmonia matemática. O seu teorema mais famoso era apenas a ponta do iceberg de um sistema de crenças complexo, que incluía a transmigração das almas. Quando um membro, Hipaso de Metaponto, supostamente revelou o segredo dos números irracionais, foi condenado à morte e morreu em um naufrágio misterioso. O poder do segredo já custava vidas. A Idade Média viu o florescimento da mais famosa e controversa de todas as ordens, os Cavaleiros Templários. Fundados em 1119 para proteger peregrinos a Jerusalém, eles rapidamente se transformaram na primeira multinacional do mundo, operando uma rede bancária internacional e acumulando uma riqueza e um poder que rivalizavam com o de reis. Seus rituais de iniciação, realizados a portas fechadas, tornaram-se o terreno fértil para rumores e acusações de heresia. O rei Filipe IV de França, endividado com a ordem, moveu-se para destruí-la. Em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, centenas de templários foram presos, torturados e queimados na fogueira. A sua queda abrupta gerou lendas intermináveis sobre o que teriam descoberto no Templo de Salomão e para onde teriam fugido com o seu suposto tesouro, incluindo talvez o Santo Graal. O vácuo de poder deixado pelos templários e a perseguição religiosa da Inquisição criaram o ambiente perfeito para o surgimento de sociedades verdadeiramente clandestinas. Entre elas, os Rosacruzes emergiram no século XVII através de manifestos anônimos que falavam de um irmão rude secreto possuidor de sabedoria arcana. Eles prometiam uma reforma universal do conhecimento humano através da alquimia, da cabala e de um cristianismo esotérico. A ideia de uma fraternidade invisível de sábios trabalhando nos bastidores para o progresso da humanidade capturou a imaginação europeia. Embora a existência de uma organização Rosacruz histórica real seja debatida,
O seu mito foi incrivelmente influente, inspirando incontáveis grupos esotéricos e servindo como uma ponte entre o hermetismo renascentista e o iluminismo. Foi no calor do iluminismo, no século XVIII, que uma sociedade secreta evoluiu para se tornar um ator político de primeira linha: os maçons. Diferente de suas predecessoras, a maçonaria não se escondia completamente. Ela operava através de lojas públicas, mas guardava os seus rituais, sinais e palavras-passe com ferocidade. Nas tavernas e salas de reunião de Londres e Paris, aristocratas, intelectuais, comerciantes e artistas encontravam-se como iguais sob a égide do esquadro e do compasso. Eles discutiam ideias de liberdade, razão e fraternidade longe dos ouvidos da coroa e da igreja. A maçonaria tornou-se um cadinho para as ideias revolucionárias que iriam definir a era. Figuras-chave da Revolução Americana, como George Washington e Benjamin Franklin, eram membros proeminentes, vendo na estrutura da ordem um modelo de governo racional e meritocrático. A influência maçônica na Revolução Francesa é ainda mais controversa e profundamente entranhada na teoria da conspiração. A famosa conspiração dos iguais e o papel de figuras como o Conde de Mirabeau, um maçom fervoroso, alimentaram a narrativa de que a Revolução não foi um levante orgânico do povo, mas um plano orquestrado nas lojas maçônicas. A busca por uma república universal, baseada nos princípios maçônicos de liberdade, igualdade e fraternidade, lema que ecoa diretamente dos ideais da ordem, parecia estar em curso. O abade Augustin Barruel, em suas Memórias Illustrating the History of Jacobinism, catapultou esta ideia para o mainstream, acusando os maçons, juntamente com os Illuminati e os jacobinos, de conspirar para derrubar o trono e o altar. Esta narrativa de uma conspiração sombria tornou-se uma poderosa arma política. Enquanto a maçonaria florescia, uma ordem ainda mais secreta e radical surgia na Baviera: os Illuminati. Fundada em 1776 por Adam Weishaupt, um professor de direito canônico, a Ordem dos Illuminati pretendia ser a elite das elites. Seu objetivo declarado era libertar a humanidade da superstição religiosa e do jugo da tirania política através do racionalismo e do secularismo. A adesão era estritamente por convite e envolvia um sistema complexo de células secretas e pseudônimos, tornando quase impossível para um membro conhecer a totalidade da organização. Weishaupt sonhava infiltrar-se nas posições-chave do poder, governos, universidades, a própria maçonaria, para conduzir a sociedade em direção a uma nova era de razão a partir de dentro. Em 1785, o Duque da Baviera baniu a ordem e ela foi oficialmente dissolvida, mas a sua lenda apenas cresceu. A suposta sobrevivência e influência contínua dos Illuminati tornou-se um dos pilares da teoria da conspiração moderna. Apesar da sua curta existência oficial, teóricos apontam para eventos históricos maiores, como a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas e até mesmo os atentados terroristas modernos, como evidência de que a ordem não apenas sobreviveu, mas prosperou, tornando-se a força motriz por trás de uma conspiração global para estabelecer uma nova ordem mundial. O símbolo da pirâmide com o olho que tudo vê, presente no grande selo dos Estados Unidos e na nota de $1, é frequentemente citado como prova desta influência oculta. A narrativa alimenta-se da desconfiança inerente em relação ao poder estabelecido e do desejo humano de encontrar padrões simples para explicar a complexidade caótica da história. O século XIX viu a proliferação de sociedades secretas com agendas nacionalistas. Na Itália, a Carbonária, os Carbonários, operava a partir dos Montes Apeninos, fingindo ser vendedores de carvão, enquanto conspirava para derrubar o domínio austríaco e francês na península. Seus rituais complexos, juramentos de sangue e estrutura celular tornaram-na uma força formidável na luta pela unificação italiana.
Figuras como Giuseppe Garibaldi foram membros. Através de assassinatos seletivos e rebeliões coordenadas, eles mantiveram a chama do nacionalismo vivo. De forma semelhante, na Grécia, a Filiki Etérea, sociedade de amigos, planeou a guerra de independência grega a partir de Odessa, no século XIX, usando uma rede de comerciantes para espalhar sua influência e preparar o levante contra o Império Otomano. Estas sociedades eram as fábricas das revoluções. A Rússia czarista forneceu um terreno fértil para o fermento revolucionário secreto. Em São Petersburgo, sob o jugo autocrático, sociedades como Narodnaya Volya, Vontade do Povo, operavam a partir de apartamentos sombrios e caves de impressão clandestinas. Eles não buscavam apenas reforma, eles pregavam o regicídio como um método de ação política. O seu maior sucesso foi o assassinato do Tsar Alexandre II em 1881, com bombas caseiras. Esta ação, porém, levou a uma repressão ainda mais brutal, empurrando o movimento revolucionário para uma clandestinidade ainda mais profunda. Deste caldeirão emergiriam figuras como Lenin, que entenderia o poder de uma organização disciplinada e secreta, o Partido de Vanguarda, para liderar a revolução, culminando na Revolução Bolchevique de 1917. A tomada do poder foi, em essência, o triunfo final de uma sociedade secreta sobre um Estado. O século XX testemunhou a ascensão de sociedades secretas, não apenas como agentes de libertação, mas como instrumentos de poder de Estado e de extremismo violento. Na Alemanha de Weimar, a Sociedade Thule, um grupo ocultista de extrema-direita e antissemita, serviu como um berço ideológico para o Partido Nazi. Membros fundadores do partido, incluindo Rudolf Hess e Alfred Rosenberg, foram associados a Thule. Eles misturavam mitologia ariana, racismo pseudocientífico e misticismo para criar uma doutrina de ódio. A Thule não dirigia o Terceiro Reich, mas forneceu o caldo cultural tóxico e algumas das conexões iniciais que permitiram ao nazismo crescer. Ela demonstra como sociedades secretas podem ser incubadoras das ideologias mais mortíferas. Do outro lado do mundo, a China via o poder das sociedades secretas florescer de forma única. A Tríade, um termo guarda-chuva para sociedades secretas chinesas, como a Sociedade do Céu e da Terra, nasceu como grupos de resistência dedicados a derrubar a dinastia Qing estrangeira Manchu e restaurar a dinastia Ming Han. Com o tempo, muitas evoluíram para poderosas organizações criminosas, operando um governo sombra com seus próprios sistemas de lei, hierarquia e rituais elaborados. O mais famoso sendo o Juramento dos 36 Jurados. Sua influência estendeu-se pela diáspora chinesa por todo o mundo. A sua história é um exemplo de como uma sociedade secreta com objetivos inicialmente políticos pode transformar-se numa empresa criminal transnacional, blurring the lines between idealism and illicit power. Mesmo no mundo moderno, supostamente transparente e conectado, o fascínio e a influência das sociedades secretas persistem. O grupo Bilderberg, uma reunião anual de aproximadamente 120 a 140 das pessoas mais influentes do mundo, CEOs, banqueiros centrais, políticos, acadêmicos, opera sob estritas regras de Chatham House. Nenhuma divulgação do que foi discutido. A ausência de atas públicas e a natureza exclusiva do evento alimentam alegações de que é um painel de gestão não eleito para os assuntos globais, onde o destino das nações é decidido a portas fechadas. Embora os organizadores insistam que é apenas um fórum para discussões informais, a mera percepção de secretismo é suficiente para alimentar teorias de conspiração e uma profunda desconfiança pública. O Bilderberg tornou-se um símbolo moderno do poder elitista opaco. A maçonaria, entretanto, adaptou-se aos tempos modernos. Longe de ser a força revolucionária do século XVIII, ela agora é muitas vezes vista como um clube de negócios antiquado, embora ainda influente.
No entanto, a sua manta de secretismo ainda gera suspeitas. A adesão de figuras proeminentes na política, no judiciário e nas forças policiais levanta questões sobre lealdades divididas e a existência de uma Old Boys Network que opera fora da vista do público. A percepção, mesmo que exagerada, de que os maçons privilegiam uns aos outros em contratações e promoções, demonstra como a mera aparência de secretismo pode corroer a confiança nas instituições públicas. A sociedade secreta moderna já não planeja revoluções em caves, mas pode influenciar subtilmente o tecido do poder estabelecido. A literatura e o cinema abraçaram plenamente o arquétipo da sociedade secreta, desde os romances de Umberto Eco até a franquia Assassin's Creed. Estas narrativas exploram o apelo duradouro da ideia, que a história é moldada por uma batalha épica e secreta entre forças da luz e das trevas, da liberdade e do controlo. Elas tocam num desejo profundo de que exista um padrão, uma razão, mesmo que oculta, para o caos aparente do mundo. Esta ficção, por sua vez, alimenta-se e alimenta as teorias da conspiração da vida real, criando um ciclo de fascínio e desconfiança. A sociedade secreta tornou-se uma metáfora poderosa para as nossas ansiedades sobre quem realmente detém o poder e que planos eles podem estar a fazer para o resto de nós. O impacto psicológico das sociedades secretas na psique coletiva é profundo. Elas exploram uma dicotomia humana fundamental: o desejo de pertencer a um grupo exclusivo versus o medo de ser excluído por um grupo mais poderoso. Elas oferecem a promessa de significado e propósito num mundo que pode parecer aleatório e injusto. Acreditar que uma força oculta, seja boa ou má, está a guiar os eventos é, de certa forma, mais reconfortante do que aceitar a realidade assustadora do acaso e da incompetência humana. A sociedade secreta proporciona uma narrativa, e os humanos são contadores de histórias por natureza. Preferimos uma conspiração assustadora a uma realidade caótica e sem sentido. No entanto, o perigo real das sociedades secretas, históricas e modernas, reside menos nos seus supostos planos de dominação mundial e mais na sua capacidade de minar a confiança. Quando as pessoas acreditam que as decisões são tomadas em salas trancadas por elites não eleitas, a fé na democracia, na imprensa livre e nas instituições desvanece-se. Esta erosão do tecido social é o dano colateral mais significativo do mito da sociedade secreta. Ela leva ao cinismo, à apatia política e à vulnerabilidade a demagogos que prometem drenar o pântano e expor os segredos, muitas vezes apenas para operar ainda mais secretamente eles próprios. O segredo gera mais segredo, e a confiança é a primeira vítima. Em última análise, o poder das sociedades secretas reside não no que elas realmente fazem, mas no que nós acreditamos que elas fazem. Elas são espelhos que refletem as nossas próprias esperanças e medos coletivos. Para alguns, são faróis de conhecimento ancestral e guardiães de verdades espirituais. Para outros, são redes sinistras de controlo e manipulação. A verdade provavelmente reside num lugar mais mundano. A maioria são simplesmente associações humanas, com todos os mesmos vícios, preconceitos e aspirações de qualquer outro grupo, apenas envoltas em ritual e mistério. O seu verdadeiro segredo é a banality do seu funcionamento interno. No entanto, a lenda persiste, porque a ideia de que existem segredos por descobrir é um dos motores mais poderosos da curiosidade e da imaginação humanas. A história não é apenas escrita pelos vencedores, é também escrita, lida e reinterpretada nas sombras por aqueles que acreditam que a verdade está sempre escondida à vista de todos.